Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Bom dia e bom dia. Tudo bem, turma? Quinta-feira já chegamos na quinta-feira e nós juntos para mais uma edição do seu Evangelizar Informa, seu programa de notícia, informação e prestação de serviço com a carinha do Telespec da TV Evangelizar. Daqui da gelada Curitiba, nós falamos para o Brasil inteiro do nosso sinal parabólica, 2.200 cidades do nosso sinal HD e também lá no não estamos no Facebook, mas vamos depois das eleições, nós vamos voltar aqui com um novo horário no Facebook, no YouTube. Vai ser um perereco só, vai ser legal, uma barbaridade. Mas, voltando, temos um programa de hoje e tem um monte de coisa para contar para vocês. Prestação de serviço na veia. Taca-lhe pau nas manchetes. Prévia de setembro mostra deflação. Preço do leite caiu 12%. A aplicação dá prejuízo para quem deixou dinheiro parado na poupança. Aumenta o número de endividados na Serasa que buscam renegociar as contas. Alerta do TSE. Eleitores do Brasil todo tiveram alteração no local de votação. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 29 de setembro, já está no ar. Então vamos reforçar aquele recadinho, tá? Segunda-feira, nós aqui do Evangelizar Informa, vamos apear mais cedo da cama. Eita, nós vamos acordar mais cedo, apear é bom. Aqui o novo horário, deixa eu mudar de lugar. Aqui assim, aí ó. 6h45 Evangelizar Informa. Porque a gente começa às 8h20, né? Segunda-feira, 6h45. 15 para as 7. Então põe para despertar o telefone lá que vai dar tudo certo. Aí depois vem a Santa Missa, às 7h30. A Santa Missa ganhou mais 10 minutinhos, que é importante, né? E aí às 8h30 vem um Bom Dia Evangelizar com o Padre Francisco. Aí às 9h30 o programa com a palavra com o Tiagão, às 9h30 da manhã. Ficou bacana, né, gente? Então nós do Evangelizar Informa vamos abrir aquela programação ao vivo para o Brasil inteiro da TV Evangelizar. Bonito, uma barbaridade com disposição, não muda nada a linha editorial. Que eu sei que vocês aí de casa gostam desse programa assim, com prestação de serviço, com economia, notícia que importa. Nada de desgraceira, né, gente? Deus me livre e guarde. Tem muita notícia para ser dada. Tem muita informação que a gente precisa compartilhar com as pessoas. Então é por isso que você tem que ficar ligadinho aqui no Evangelizar Informa. Porque aqui a gente fala de economia popular, a gente fala de aposentadoria, INSS, é tudo com nós mesmo. Vamos começar hoje já com a previsão do tempo. Tá frio, hein? Vixe Maria, taca-lhe pau. A frente fria ainda continua se afastando em direção à costa do Sudeste no decorrer da quinta-feira, o que aumenta muito as condições de temporais no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. As capitais Vitória e a capital Fluminense ficam com mais nuvens e a chuva acontece em vários momentos. Por outro lado, o volume de chuva diminui em São Paulo, mas ainda tem previsão de chuva forte, principalmente no interior paulista. A região da Grande Belo Horizonte ainda fica com tempo instável, chove em vários momentos em Campo Grande e em Cuiabá aumenta o risco de temporais. Por outro lado, ainda não chove em capitais como Brasília, Palmas, Teresina e na região de Fortaleza. A maior parte do Nordeste com muito sol, calor e pouca chuva prevista concentrada apenas no litoral, mas já aumenta o risco de temporais em Rondônia e também no estado do Acre. A maior parte do norte do Brasil ainda continua com tempo muito abafado e com chuva forte no período da tarde. Já na região sul, a chuva começa pela manhã em Santa Catarina, mas aos poucos vai perdendo intensidade. No Paraná, o volume de chuva também diminui, mas ainda ocorrem pancadas ao longo da quinta-feira. Já no Rio Grande do Sul, a chuva pode vir com forte intensidade em Uruguaiana, mas na capital Porto Alegre a previsão é apenas para chuviscos. No Rio de Janeiro, a máxima não passa dos 23 graus. Em Cuiabá, o ar segue abafado, com máxima de 32 graus, e na capital Porto Alegre, máxima de apenas 19 graus. Pro pessoal do Ceará, pro pessoal de Fortaleza, que eu tenho certeza que estão me acompanhando agora, vou mostrar para vocês como é que tá essa Curitiba na quinta-feira, gente. Olha que tempo nublado. Olha se não é a mesma paisagem praticamente todo dia. Temperatura agora na marca dos 11 graus. Tem previsão de chuva. A mínima registrada foi 8 e a máxima prevista para hoje é só de 12 graus. Quer dizer, amplitude térmica praticamente zero, né? Só vai variar de 8 para 12 graus. Vai ser desse jeitinho. Por isso que eu fico pensando, o pessoal de Fortaleza quando vem para cá mais sofre, meu Deus do céu. Mas é aquela coisa, Curitiba é assim. E nós estamos na primavera, né? Bem esquisitinha essa primavera, mas faz parte.
Vamos falar agora de outra situação, gente. A prévia da inflação que o IBGE acabou divulgando ontem aqui pra gente. Dando conta do seguinte, que a princípio teve uma deflação. Os preços, de uma forma geral, recuaram, não aumentaram nem estabilizaram, mas recuaram de preço. E aí vem um destaque para o preço do leite, que baixou mais de 10%. Aí eu falei, rapaz, em Niterói, será que eu tô indo no mercado errado? Porque eu sinceramente, eu não visse essa baixa do preço. Mas, de qualquer forma, isso é IBGE. E isso é Brasil inteiro, não é só Curitiba, né, seu Ricardo? Então vamos lá as informações. Taca-lhe pau. O IBGE divulgou uma prévia do índice de inflação do mês de setembro e, na verdade, houve deflação de 0,3%. O destaque foi o preço do leite, que caiu e caiu bastante. Segundo a pesquisa, 12%. A explicação está na entre-safra provocada pelo inverno. O pasto ficou seco e o gado leiteiro se alimenta de ração, mais cara, e isso impactou no preço final do leite lá atrás. Mas no ano, a alta ainda sobressai. De janeiro até agora, o preço do leite aumentou 58%. No geral, outros produtos pesquisados pelo IBGE também tiveram queda de preço. O morango, por exemplo, ficou 25% mais barato. O óleo de soja de cozinha, 6,5%. E o feijão carioquinha, aquele marronzinho, ficou 6% mais barato também. Outro destaque na pesquisa IBGE é o preço da gasolina. Em 12 meses, o valor caiu 14%. Mas a queda pôde ser sentida de forma mais acentuada nos últimos 3 meses. O preço médio do litro caiu de R$ 7,39 para R$ 4,88, segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Aqui em Curitiba, eu fui ontem abastecer, o preço médio nos postos é R$ 4,99. Aqueles postos assim, Shell, Ipiranga, Petrobras, você encontra mais baratinho naqueles postos de bandeira branca. O Niterói estava contando que ele chegou a pagar leite 8 pila. 8 pila no litro de leite, mas aquele sem lactose, esses negócios, né? Que é mais carinho. Mas é verdade, ele falou, mas tem que baixar mesmo, eu já paguei 8 pila no litro de leite. É verdade, é verdade. Mas assim, eu não lembro de ter, eu paguei, o mais caro que eu paguei foi R$ 7,50 o litro de leite. Uma facada. A gente brincava que estava mais caro o leite do que a gasolina, não é? Mas está baixando de preço e essa informação que valia a pena a gente dar para vocês. Ainda falando de informação, prestação de serviço, todo dia você já viu, né? Nós aqui do Evangelizar Informa estamos falando de eleição, mas não sobre os candidatos, mas aquilo também sobre o seu dia a dia para quem vai votar. Tipo, documento que tem que se levar, quais são as novas regras, porque tem algumas regras rígidas, como por exemplo aquela do tal do celular, que o celular quando você chegar, você vai ter que deixar lá na mesa pro mesário. Ah, mas eu quero tirar foto. Não vai poder tirar foto. Não vai nem poder levar o celular no local da urna lá de votação, vai ter que deixar o celular lá. Então são essas informações que a gente está divulgando para vocês e nós vamos vir com mais informação agora. Taca-lhe pau na Flávia. O primeiro turno das eleições 2022 é neste domingo, 2 de outubro. Para garantir o processo democrático, cada estado tem um esquema de segurança. No Paraná, equipes das polícias civil, militar, federal e rodoviária federal vão atuar juntas. Até mesmo agentes particulares de segurança foram contratados para acompanhar a votação. Todos os cartórios eleitorais do estado do Paraná terão o serviço do segurança particular. Ficarão desde sexta-feira até segunda-feira junto ao cartório eleitoral, não à sessão. A PM deve manter policiais de prontidão próximos aos locais de votação. O Ministério Público também fica de plantão durante todo o período. Qualquer irregularidade pode ser denunciada aos promotores eleitorais. Pessoalmente, o eleitor pode se dirigir para fazer a sua denúncia de irregularidade de ilícitos eleitorais ou mesmo para tirar dúvidas. Fora isso, daí nós temos os canais mesmo. A nossa página na internet da Procuradoria Regional Eleitoral. Também nós temos o site do Ministério Público Estadual, que fala com as coordenadorias eleitorais. A votação começa às 8 da manhã e o eleitor precisa escolher 5 candidatos. O primeiro é o deputado federal, com 4 dígitos. Em seguida, deputado estadual, com 5 números. Depois, senadora ou senador, com 3 dígitos. Governadora ou governador, com 2. E presidente, também com 2 números. É importante levar uma colinha por escrito, num papel, porque não vai ser permitido entrar com o celular na cabine de votação. O eleitor deve levar o seu celular ao local de votação. O título digital, também conhecido como e-título, ali se encontra. Todavia,
não poderá ele adentrar no local onde ele efetuará o voto, ou seja, a cabine de votação. O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Quem precisar justificar a ausência precisa fazer isso pelo aplicativo e-Título. Não haverá postos de justificativa nas sessões eleitorais. E outra informação importantíssima sobre a eleição. Todos os estados do Brasil, os tribunais regionais, acabaram tendo que fazer alterações em locais de votação. Já contei a minha história aqui para vocês, né? Isso aconteceu em tudo quanto é lugar. Então, por isso que a gente está falando, gente, fique atento, atualize seu aplicativo, entre na internet, verifique se a Justiça Eleitoral não alterou seu local de votação. Porque é o seguinte, eles não comunicam, você que tem que ir atrás dessa informação. Então, são essas informações que a gente vai trazer em detalhes depois do intervalo. É rapidinho, só para tomar um cafezinho quentinho aqui, tá? Sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 34 minutos para trazer a Vanessa aqui, que ela vai trazer informações para a gente lá dos Estados Unidos. Vanessa, por que você está indo tão longe assim, meu Deus do céu? Bom dia. Pois é, bom dia, Vilches, bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Estou indo longe para trazer informações sobre esse furacão que está assustando os Estados Unidos. Na manhã desta quinta-feira, o furacão Ian enfraqueceu. A tormenta se tornou uma tempestade tropical, segundo o Centro Nacional de Furacões. O furacão é uma das tempestades mais poderosas já registradas nos Estados Unidos. Inundou o sudoeste da Flórida, transformando ruas em rios. A tormenta deixou sem energia 1.800.000 pessoas essa semana. Os meteorologistas afirmaram que ainda hoje, uma parte do estado da Flórida deve observar uma onda de tempestade catastrófica, vento e inundações. A imprensa norte-americana noticia que há pessoas presas em casas em regiões alagadas. O furacão tocou o solo 2 vezes na Flórida, depois de ganhar força e ter sido elevado na quarta-feira à categoria 4. De acordo com as autoridades norte-americanas, os ventos chegam até 250 quilômetros. Segundo o jornal New York Times, esse é um dos furacões mais fortes a atingir os Estados Unidos em décadas. Moradores da costa do Golfo do México, na Flórida, fecharam casas e seguiram para áreas mais altas. A tormenta deve levar muita chuva e ventos fortes ainda. A Disney fechou nesta quarta-feira todos os parques do grupo na Flórida por pelo menos 2 dias. A tormenta também atingiu Cuba, deixando a ilha inteira sem energia e 2 pessoas mortas, além de vilarejos inundados. A tempestade devastou o extremo oeste da ilha com ventos e inundações. Embora o furacão já tenha passado por Cuba, o país ainda enfrenta fortes chuvas e ventos. Então hoje, Vilches, Estados Unidos e Cuba ainda em alerta por causa desse furacão. Meu Deus do céu, Vanessa, eu só de olhar essas imagens já me dá medo, porque eu sou daqueles assim, começa a chover aqui em Curitiba e aqui de vez em quando cai aquelas pedrinhas de gelo. Sim. Rapaz do céu, eu sou daqueles que só ficam aqui, meu Deus do céu. Pensa que situação, Passa rápido. E é rápido, né? Aí não. Não, é assustador. Acho que a gente nunca viveu uma situação dessas, mas deve ser muito assustador. Graças a Deus. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Vamos de notícia? Um giro de notícias pelo Brasil no Informa na Cidade. Taca-lhe pau. A Federação dos Bancos voltou a registrar queda na compensação de cheques no Brasil. A queda de 2021 para este ano foi de 13%. Desde 1995, o número de cheques emitidos caiu 94%. Hoje, quase 70% das transações financeiras são feitas de forma online, como compras, transferências ou Pix. A caderneta de poupança deu prejuízo para quem deixou dinheiro parado por lá nos últimos 2 anos. Segundo o levantamento de uma consultoria, nesse período, a poupança desvalorizou quase 9%. É que a poupança varia de acordo com a taxa Selic, que está alta. Mas, pelas regras atuais, essa variação está limitada a 70% da taxa básica de juros. O Serviço de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte por meningite num dos bairros da capital. A Vila Formosa passa por um surto depois de 5 casos registrados em 2 meses. A meningite é uma inflamação na membrana do cérebro, provocada por bactérias ou vírus transmitidos pelo ar.
Não é sempre que uma cena dessa é registrada no futebol. Dá uma olhada e conte quantas vezes o goleiro fez defesas. Foram 8 ao todo no jogo pela Copa Gaúcha, entre São Luís e Garibaldi. Fábio foi o nome do jogo e garantiu a vitória de 3-2 do time de Ijuí. Mas aí também faltou um Ricardão, camisa 9, nato ali para chegar e só aquele totozinho. Que nem eu costumo fazer gol em vocês aqui naquele nosso encontro de quarta-feira, né? Porque aqui o artilheiro é outro nível. Só faltou aquele totozinho. Aí quando eu falo pra turma aí, né, Paulão, que gaúcho não é muito dado a fazer gol, os caras falam, não, gaúcho joga bem. Eu falo, não joga. Aí, ó, cadê, ó? Tudo bem, o goleiro catou bem, mas faltou um 9 ali, né? Pô, você acha que eu ia perder um gol desse? Mas nem a pau, Juvenal, mas nem a pau. Seguinte, gente, vamos dar uma passadinha em Maringá, tratar de um assunto bem legal que foi uma sugestão do Pelé. Pelé, nosso Pelé aqui que foi pra lá e conheceu ali uma rota verde. Uma rota ecológica lá em Maringá. Pô, rapaziada, vamos fazer uma matéria sobre isso e vamos lá fazer matéria. Acompanhe. Taca-lhe pau. Elas nos dão medicamentos, limpam o ar que respiramos, nos fornecem matérias-primas, servem de casa para muitas espécies e são fundamentais para a vida no planeta. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro, para marcar o início da primavera, mas principalmente para lembrar a necessidade de preservação. E uma das formas de entender o quanto elas são necessárias é estando pertinho delas, assim, igual essa turma que encarou um passeio ecológico em uma trilha preservada mantida por um shopping da cidade de Maringá, no noroeste do Paraná. O passeio dura em média 40 minutos. Os visitantes andam por cerca de 300 metros por uma trilha. E é uma oportunidade para conhecer um pouquinho da diversidade da fauna e da flora nesse pedacinho de Mata Atlântica. O cabinho dela, onde estão as folhinhas, ó, ele lembra uma folhinha também, ó. Vejam só. Tá vendo aqui, ó, não tem um jeitinho de folha? Que as pessoas têm a oportunidade, né, de conhecer algumas espécies que caracterizam esse nosso ambiente, o nosso bioma da Mata Atlântica. A gente aborda também alguns animais, né, desmistifica algumas situações ali sobre alguns animais, aborda também um pouquinho sobre o nosso solo, né, as rochas que formam esse solo. Então a gente faz essa integração para as crianças e todos os convidados poderem entender um pouquinho da dinâmica da floresta, do nosso ambiente e interpretar um pouquinho esse ambiente para nós, que é tão importante, né? É como se fosse uma aula prática, uma experiência única para adultos e crianças que saem daqui encantados e mais conscientes. Eu gostei muito porque eu vi muitas frutinhas e muitas árvores. A gente já aprendeu muitas coisas. O que você mais gostou aqui? Eu gostei das árvores, que elas são da natureza. Vamos ouvindo a história, caminhar pela mata, o ar arborizado, puro, e depois podemos levar uma plantinha para casa, né? E tem uma história curiosa nessa região do norte do estado do Paraná, que é uma região que lá atrás, no tempo da colonização, estou falando de 80 anos atrás, toda essa região ela foi praticamente devastada para o cultivo, principalmente ali de café, essa região do norte do estado do Paraná. Então aquela região de mata nativa, ela foi toda tirada para fazer ali esse cultivo, principalmente do café na época. Então essas áreas assim, que a gente está vendo agora, que acontece nesses parques, essas rotas que tem Maringá, Apucarana, Paranavaí, Londrina, isso daí, gente, isso daí tem muita informação, tem muita cultura para essas novas gerações que estão vindo aí, que falam um pouco da nossa história. E essa história que eu estou contando para vocês do norte do estado do Paraná, tem muito disso também ali no interior do estado de São Paulo, tem também no estado de Minas Gerais, toda uma região que viveu na época de 1920, 30, aquele auge do café, não foi? Então vamos fazer o seguinte, vamos de informação, depois do intervalo nós vamos voltar a falar sobre eleição, aquelas informações, gente, que você precisa saber para sair de casa, para poder votar no domingo. Tá aí já, hein? Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 47 minutos para falarmos de eleição. E o assunto é seríssimo, gente. Para vocês terem uma ideia, só no estado do Mato Grosso, 124 mil eleitores tiveram alterados os locais de votação. Nossa, Ricardo, o que aconteceu?
Aconteceu, por exemplo, gente, de uma escola precisar ser reformada nesse período de 100 alunos e aí ela foi fechada. E aí transfere esses eleitores para um outro local. Tem também aqueles locais que foram extintos, que nós não fazem mais parceria com a Justiça Eleitoral. Caso de Curitiba, com as universidades privadas. E aí a Justiça Eleitoral correu para achar um outro local para juntar esse povo. O fato é o seguinte, ontem o Tribunal Superior Eleitoral mandou um informe para a imprensa falando o seguinte, que praticamente em todo o Brasil aconteceu isso. Eu falei do Mato Grosso, que são 124 mil eleitores votando em lugares diferentes, mas, por exemplo, em São Paulo, são 25 mil eleitores. Você tem também aqui pertinho da gente, em Santa Catarina, mais 40 locais que foram alterados. Em Pernambuco, no estado, 532 sessões também foram alterados. Roraima são 15 mil eleitores que vão mudar de local de votação. E Sergipe também, 14 municípios fizeram alterações. Aqui no Paranazão é o seguinte, 8 mil eleitores em Maringá vão ter o local de votação alterado. Em Londrina são 6.500. Aqui na região metropolitana de Curitiba, se a gente juntar Araucária, por exemplo, são 11 mil eleitores. É muita gente. 5 mil aqui em Curitiba. Então é o seguinte, Ricardo, como é que eu faço agora? Como é que eu faço para atualizar essas informações? Porque isso é muito importante, gente. O Tribunal Superior Eleitoral não vai mandar e-mail para você. Não vai mandar carta avisando, seu Pelé, o senhor trocou de local de votação. Não é assim que funciona. É você, eleitor, que vai ter que correr atrás dessas informações. E aí nós já demos essa notícia aqui, mas a gente tem que reforçar. São 3 formas, pelo menos. A mais fácil, ao meu entender, é site, página da internet. Você digita lá tse.gov.br, vai entrar no site do TSE e vai ter uma aba falando local de votação. E aí é facinho. Você vai informar o seu nome, você vai informar também seu CPF, e aí tem umas perguntas ali segredo, para efeito de segurança, e aí que você vai exatamente confirmar aqui nesse site aqui, ó, para saber certinho o teu local de votação. Essa é uma das formas mais seguras e mais tranquilas para você poder saber teu local de votação. Facinho, né, gente? Facinho. Tem outras 2 formas também, que é o aplicativo e-título, que nós já falamos aqui para você. Você vai baixar esse aplicativo e vai ter, enquanto a gente vai mostrando como é que funciona o local de votação. Vai, clica aí, por favor. Isso, consulta por nome. Põe o nome do Ricardão. Será que eu vou colocar meu nome? É que eu tenho um nome grande. Vou colocar outro nome. Mas assim, é facinho, gente. Você vai colocar seu nome aí, data de nascimento, nome da mãe, pronto. Já faz a consulta, já vai aparecer. Quero só ver que data de nascimento vocês vão colocar para mim, vai. Termina a brincadeira que vocês vão fazer aí. Quero só ver quanto vocês vão me dar de idade. 19, vai lá, qual continuar? 50, 50 não existe mês, gente. É de 1 a 12, vai, de novembro de 1950. Eu sabia. Vocês são tão previsíveis, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas voltando a falar de coisa séria. Aplicativo, você tem também o site da internet e tem o WhatsApp. Lembra do WhatsApp que nós mencionamos? Eu lembro. Tem aí o número para a gente colocar na tela, gente, porque até isso o Tribunal Superior Eleitoral acabou criando para você, eleitor. Um número de WhatsApp onde você cadastra lá, 61 TDD de Brasília, você manda uma mensagem e ele vai falar assim, ó, você, eleitor, você, Niterói, você vai votar em tal lugar, votava em tal lugar e agora você vai votar em tal lugar. Simples, fácil e rápido. Então é essa informação que você precisa estar atento. Mais fácil ainda, tá com o celular na mão? Já cola aqui nesse QR Code que você vai ter essa informação também a respeito do seu local de votação, tá bom? Mas o que é QR Code, Ricardo? Fica tranquilo que o teu telefone vai trabalhar para você. É só abrir a câmera fotográfica do seu telefone de celular que ele já vai ler esse código estranho que a gente está vendo aqui e já vai te direcionar o WhatsApp. Olha o símbolo do WhatsApp aí no meio da tela. É assim que funciona, tá bom, gente? Facinho, né? Facinho. Só para você não perder viagem no domingo. Tá bom? Então, informação dada é que a gente vai ficar reforçando aqui ao longo do Evangelizar Informa. Prestação de serviço na veia. E a gente fala bastante de internet porque é o seguinte, gente, é dado, é fato. Cada vez mais lares brasileiros têm internet em casa. Facilidade, comodidade. A Marcele está com a gente, tem as informações. Bom dia, Marcele! Bom dia, Vilches, para você e para todos que estão acompanhando o Evangelizar Informa. Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, divulgados pelo IBGE, apontam que a internet já é acessível em 90% das casas no Brasil.
No grupo de pessoas entre 25 a 29 anos, o percentual de utilização ficou em 94,5%. E houve aumento considerável na utilização da internet para as pessoas com 60 anos ou mais. Foi de 44,8% para 57,5%. Ainda de acordo com o levantamento, o celular é o principal meio de acesso para a população acima dos 10 anos de idade. A televisão ficou em segundo, passando na frente do computador, que agora ocupa o terceiro lugar. A análise feita desde 2016 mostra que houve um pequeno aumento no uso do celular para acessar a internet. Passou de 96,4% para 99,6%. Mas um avanço expressivo na utilização da televisão foi de 15,9% para 50,2%. Já o uso dos computadores caiu de 65,8% para 48,6%. Eu volto com você, Vilches. Valeu, Marcele, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Agora nós vamos com dados da Serasa. Ontem eles mostraram o último levantamento realizado, que mostra o seguinte: tem a tal da boa e da má notícia, né? O número de inadimplentes, mas aquelas pessoas que estão com dívidas ali, continhas em atraso, que estão buscando ali quem o devedor, o credor, para negociar. Esse é o dado de agora, presta atenção nessa história. Uma boa e uma má notícia divulgada pela Serasa quanto à inadimplência entre os consumidores brasileiros no mês de agosto. A má notícia é que aumentou o número de pessoas com contas em atraso. Agora são 67 milhões, ou 0,5% mais do que no mês anterior, de julho. A boa notícia é que aumentou o número daquelas que buscam o credor para negociar essa dívida. E esse dado teve um crescimento importante, de 22%. Agosto também marcou as realizações dos feirões de negociação, principalmente em capitais. O que não mudou foi a característica das contas em atraso do brasileiro. Justamente a mais cara, gente. 22% estão com contas em atraso com o cartão de crédito, que chega a cobrar juros de quase 400% ao ano. Depois do cartão, o atraso mais comum é com as tarifas de água, luz e gás, com 22%. Depois, as contas com financeiras e bancos, com 13%. Olha, permita até um palpite nessa história, porque se o dinheiro do mês está curto e você está escolhendo conta para pagar, dever para cartão de crédito é complicado por causa dos juros altos. Essas tarifas públicas normalmente têm os juros mais baixinhos e as negociações são mais fáceis. Então, gente, pesa nessa hora, tá? Pesa nessa hora porque o juro de cartão é altíssimo. Ó, outra prestação de serviço aqui, ó. Cuidado com os idosos em casa. Cuidado você, idoso. Uma estatística mostra que cada vez mais gente idosa está se machucando em casa. Acompanhe. As quedas são uma verdadeira ameaça à saúde e à vida dos idosos. Dados do Ministério da Saúde mostram que 30% da população acima dos 65 anos caem pelo menos uma vez ao ano. E desse total, 25% precisa ser hospitalizado. A pesquisa ainda aponta que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa. O idoso ele acaba apresentando um quadro que a gente chama de sarcopenia, que é uma perda dessa massa muscular. Isso acontece de forma natural devido à carga hormonal que vai diminuindo com o passar do tempo. E a sarcopenia ela leva à fragilidade no idoso, ela leva à perda da propriocepção e com isso o idoso apresenta mais propensão a quedas em domicílio. Fazer atividades físicas com frequência e manter a alimentação em dia ajuda a ter um envelhecimento de qualidade. Porém, algumas adaptações em casa são bem-vindas para evitar esses acidentes. Existem algumas medidas que são muito importantes para serem tomadas em domicílio, principalmente o uso de barras de segurança no banheiro, evitar o uso de tapetes pela casa, você condicionar a casa para o idoso, como por exemplo tirar todos os degraus, fazer que essa casa seja mais dinâmica, que o idoso com essa perda de propriocepção fique mais fácil para ele deambular dentro da casa, dentro do domicílio. Trocar o uso de calçados, evitar o uso de calçados lisos, chinelinho, havaiana, muito liso, uso de solados antiderrapantes. Dentre essas medidas são muito importantes para evitar a queda no idoso, né? No mercado de produtos para a segurança do idoso, a variedade aumentou e a tecnologia evoluiu nos últimos anos. As indústrias têm investido muito, né, na tecnologia para dar qualidade de vida, né? Evitar prevenção contra quedas, contra acidentes.
a gente tem mais facilidade e está indicando, auxiliando eles, né? Dependendo da necessidade deles, nós estamos oferecendo o produto que vai ajudar ele na prevenção. E vale ressaltar que em casos de acidentes, a orientação é não mexer no idoso. A principal recomendação é não mexer no idoso. Pode ser que ele tenha uma fratura de coluna associada, então é importante que algum profissional habilitado seja adequado para abordá-lo nessa situação. O ideal é ligar para o 192, que é o serviço de urgência e emergência. A partir daí eles irão transportar esse paciente para algum hospital. Mas, Ricardo do céu, você falou do WhatsApp TC e não mostrou o número, Pia. Na bucha. Tá aqui, ó. Tinha esquecido, mas agora nós vamos colocar na tela. Tá na tela aqui para você, ó. Aqui o GC, ó. Aqui, Ricardo, ó, deixa eu ficar mais... Aí, ó, encaixadinho assim, ó. Vou falar bem devagar, tá? Esse é o WhatsApp do TSE para você mandar um recadinho e perguntar onde que eu tô votando. Se você preferir, só encosta ali sua câmera de celular nesse QR Code aqui, tá? O número, vou falar, 61 9637 1078. Repita, 61 9637 1078. Feito? Feito! O Evangelizar em Forma desta quinta-feira termina aqui, gente, coladinho, vê o programa com a palavra. Uma abençoada quinta-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!